inflação tem a maior alta para julho em quase 20 anos. E você vai ver também. Vacinação contra o coronavírus vai ser obrigatória para militares americanos. Alta da taxa Selic impacta no financiamento de imóveis. Lionel Messi desembarca em Paris para assinar contrato com o PSG. Membros da Igreja Internacional da Graça de Deus entregam cestas básicas em uma casa de recuperação para dependentes químicos no interior de São Paulo. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde. A medida provisória que cria um novo programa no lugar do Bolsa Família, chamado Auxílio Brasil, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A proposta segue agora para aprovação de deputados e senadores e deve valer de forma definitiva em até 120 dias. O governo pretende começar a fazer os pagamentos desse novo programa em novembro. Os valores ainda não foram anunciados, mas o presidente Jair Bolsonaro prometeu um aumento de no mínimo 50% no valor médio do Bolsa Família, que atualmente é de R$ 189. Dentro do novo programa de transferência de renda, há 9 modalidades diferentes de benefícios, sendo que 3 delas formam o núcleo básico do Auxílio Brasil e devem entrar em vigor em 90 dias. O benefício da primeira infância para famílias com crianças de até 3 anos incompletos. O de composição familiar para famílias que tenham gestantes ou pessoas de 3 a 21 anos de idade. Atualmente, o Bolsa Família limita o benefício aos jovens de até 17 anos. O objetivo é incentivar esse grupo adicional a permanecer nos estudos. E o benefício de superação da extrema pobreza. Nessa modalidade, não há limitação de integrantes na família. O programa Auxílio Brasil também vai ter outros 6 benefícios. Entre eles, podemos destacar o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, pago por até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único, e os auxílios para estudantes com bom desempenho em competições científicas e jogos escolares e que sejam beneficiários do Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, eles entram em vigor imediatamente e já serão pagos à base atual do Bolsa Família. O Auxílio Brasil passa a ser o novo programa social do governo federal, que agrega o programa de distribuição de renda, além de um mecanismo de proteção social para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele busca também promover o seu desenvolvimento, de forma a apresentar a essas pessoas políticas mais eficazes, focando tanto na primeira infância, como seguindo trilhas de emancipação, visando dar a possibilidade aos beneficiários do programa, ele utilizar essas ferramentas do Estado brasileiro para que ele possa, sim, alcançar novos patamares e conquistar melhor qualidade de vida para a sua família, inclusive com a emancipação do programa social. O deputado federal Davi Soares também comentou o novo programa de distribuição de renda. Isso é ótimo. Primeiro que vai impulsionar o mercado, o consumo, repor aquilo que a inflação e a própria subida de preços trouxe. Segundo, vamos continuar trabalhando com o governo para que essas ações venham trazer mais benefícios, principalmente aí na luta pela redução dos combustíveis e do preço do gás. Com a alta da taxa Selic, os bancos reajustam tarifas cobradas na compra de imóvel financiado. Mas não deve parar por aí. O mercado financeiro projeta novas elevações na taxa básica de juros até o final do ano. Depois da alta na taxa básica de juros da economia, os bancos acompanham e aumentam as taxas cobradas para o financiamento imobiliário. Na última semana, o Banco Central elevou a Selic para 5,25% ao ano. E alguns bancos também aumentaram a taxa mínima da sua linha mais tradicional de crédito imobiliário. No Banco do Brasil, as taxas partem agora para 6,5% ao ano. Já a Caixa Econômica Federal, que lidera o segmento, informou que não reajustou suas taxas e que não pretende reajustá-las. A taxa mínima informada atualmente é de 7% ao ano mais TR. Assim, é importante que o tomador do crédito pesquise entre os bancos qual oferece a menor taxa para o seu perfil. Além da taxa de juros, devem ser considerados também os seguros obrigatórios, o sistema de amortização utilizado, além do pacote de serviços exigidos pelo banco para garantir a taxa ofertada. Segundo dados do Banco Central, as taxas médias do crédito imobiliário chegaram a atingir 6,3% ao ano em março e agora estão em torno de 7,5% ao ano.
Com a expectativa de novos aumentos da taxa básica de juros, a Selic, e das taxas de longo prazo, o crédito imobiliário deve ficar um pouco mais caro nos próximos meses. A inflação sobe e registra o maior salto para meses de julho em 19 anos. A alta foi puxada pelos aumentos nas contas de energia elétrica. A inflação oficial no Brasil abriu o segundo semestre com um salto de 0,96% no mês de julho. Segundo o IBGE, essa foi a maior variação percentual para o mês desde 2002. Com a movimentação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumula alta de 8,9% nos 12 meses finalizados em julho, resultado que mantém o indicador acima do teto da meta estabelecida para a inflação neste ano. Mais uma vez, o salto do índice de preços foi puxado pelo aumento da energia elétrica, de 7,8%, que acelerou quase 2% em relação ao mês anterior e registrou o maior impacto individual no índice no mês passado. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 apresentaram alta em julho. Entre eles, os que tiveram os maiores aumentos foram habitação, transportes, artigos de residência, alimentação, bebidas e vestuário. Nesta manhã, um desfile de veículos militares passou em frente ao Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas saudaram um comboio que desfilou pela esplanada dos ministérios com veículos blindados e armamentos. Caminhões e tanques do Exército seguiram com destino ao campo de instrução de Formosa, onde é feito um treinamento da Marinha. Um militar entregou a Bolsonaro um convite para a chamada Operação Formosa, um treinamento de militares das 3 forças que acontece todos os anos. E o Brasil passa de 563 mil vítimas de Covid. A média móvel de mortes completa 10 dias abaixo de 1.000 óbitos. O Brasil confirmou de um dia para o outro mais 411 mortes por Covid-19. Com o aumento, o país chegou a 563.562 vítimas desde o início da pandemia. Com mais 12.085 novos casos registrados nas últimas 24 horas, o número de diagnósticos confirmados já passa de 20.177.000. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 906 vítimas diárias. É o 10º dia que o indicador fica abaixo de 1.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 17% e aponta a tendência de queda. A média diária de novos casos está em 32.037. Isso representa uma variação de menos 32% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que também indica queda. E no mapa da avaliação da pandemia por regiões, percebemos que 6 unidades da federação registram alta nas mortes: Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Roraima. Em estabilidade estão 7 estados. E em queda estão 14 estados: Acre, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Mais de 30% dos municípios brasileiros não registraram mortes por Covid-19 em julho. É o maior percentual em 5 meses. E agora vamos à vacinação. O Brasil já aplicou mais de 154.190.000 doses de vacinas até agora. Em um dia foram aplicadas mais 1.485.000 doses. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose já passou de 108.030.000. Isso equivale a 51% da população, enquanto mais de 46.160.000 pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa 21,8% da população brasileira. A vacinação contra o coronavírus vai ser obrigatória entre militares americanos. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, anunciou a decisão que foi fortemente apoiada pelo presidente Joe Biden. O Pentágono ordenou que todos os membros das Forças Armadas americanas sejam vacinados contra a Covid-19 até meados de setembro. A decisão foi comunicada através de uma nota divulgada pelo secretário de Defesa Lloyd Austin. O documento afirma que a vacinação vai ser obrigatória em todos os serviços até 15 de setembro ou mesmo antes, se a vacina da Pfizer ou outras obtiverem a aprovação total da Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA. Em um comunicado, o presidente Joe Biden disse que apoia fortemente essa decisão e destacou que vacinas salvam vidas.
Como os imunizantes só tiveram aprovação de emergência, os comandantes militares dos Estados Unidos não haviam obrigado as tropas a tomá-los, como fazem com outras vacinas. De acordo com estatísticas do Pentágono, mais de metade dos 2,5 milhões de soldados na ativa e na Guarda Nacional Federal foram vacinados. E o Ministério da Educação divulgou hoje o resultado da chamada regular do SISU, o programa que permite que estudantes ingressem em instituições públicas de ensino superior utilizando a nota do Enem. De acordo com o calendário, os candidatos selecionados têm até o próximo dia 16 de agosto para realizarem a matrícula. Já quem não foi selecionado tem até essa mesma data para tentar uma vaga através da lista de espera. A seguir, você vai ver uma ação da Igreja Internacional da Graça de Deus que faz a diferença na recuperação de dependentes químicos. É logo depois do intervalo. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 13 horas e 16 minutos no horário de Brasília. A CPI da Covid ouve hoje o coronel da reserva Elcio Bruno. O militar foi apontado como responsável por levar supostos vendedores de vacinas a uma reunião no Ministério da Saúde. A comissão parlamentar de inquérito tenta descobrir a influência de Elcio Bruno dentro do governo e a relação estabelecida com o coronel Elcio Franco no Ministério da Saúde. Em sua apresentação inicial, ele garantiu que não participou de encontros com Dominguete para oferta irregular de vacinas. Jamais participei de qualquer reunião ou encontro no qual teria sido oferecida ou solicitada vantagem indevida por quem quer que seja. E também informo que jamais estive presente em qualquer jantar com o senhor Luiz Paulo Dominguete, muito menos naquele que teria ocorrido em 25 de fevereiro, até porque nesta data eu sequer o conhecia. Ressalto que nunca tive relação de amizade ou qualquer proximidade com o coronel Elcio Franco. E como o Supremo Tribunal Federal concedeu a Elcio o direito de não produzir provas contra si mesmo, ele enfatizou que não falaria à CPI sobre alguns questionamentos. Por orientação da minha defesa técnica, me reservarei ao silêncio quanto a toda e qualquer pergunta envolvendo os assuntos tratados nos requerimentos aprovados por esta comissão e que, portanto, estão abarcados pela liminar do STF. A comissária dos Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, pediu nesta terça-feira o fim dos combates no Afeganistão. No caso dos talibãs, a ex-presidente do Chile pediu que ponham fim às suas operações militares nas cidades. A alta comissária Michelle Bachelet diz: o povo do Afeganistão está falando de seus profundos temores de um retorno ao pior das violações dos direitos humanos do passado. Mulheres, minorias, defensores dos direitos humanos, jornalistas e outras pessoas particularmente vulneráveis precisam de proteção especial. Há riscos muito reais de novas atrocidades contra as minorias étnicas e religiosas. Em seu comunicado, a alta comissária também alerta que continuam surgindo informações sobre violações que podem ser equiparadas a crimes de guerra e a crimes contra a humanidade. O ministro de Gestão Nacional de Desastres do Afeganistão também destacou que milhares de famílias precisaram se deslocar nos últimos 2 meses por causa dos confrontos. Pedimos às organizações internacionais, especialmente às Nações Unidas, que apliquem mais pressão. Devem pressionar o Talibã para que pare sua opressão e brutalidade contra o povo. As pessoas fogem dos distritos capturados pelos talibãs por causa da brutalidade do regime e também deve aumentar a ajuda humanitária a Cabul e às províncias. Os combates no Afeganistão se intensificaram dramaticamente desde maio, quando a coalizão militar liderada pelos Estados Unidos iniciou a etapa final da retirada das tropas. A saída está prevista para ser concluída até o final do mês. Segundo a ONU, pelo menos 241 mil pessoas foram deslocadas desde o início da ofensiva talibã há cerca de 2 meses.
o céu ficou vermelho na Grécia. A névoa causada pelos incêndios devastadores que atingem a região há 15 dias provocaram o fenômeno. E os bombeiros seguem na luta para evitar que o fogo avance para a região de Istiea, com milhares de habitantes. Céu vermelho na Grécia. Um vídeo mostra o pôr e o nascer do sol na ilha grega de Eubeia, tomado por uma névoa vermelha. O fenômeno é resultado dos devastadores incêndios florestais que atingem a Grécia há 2 semanas. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, prometeu ajuda aos afetados. Vamos começar a curar nossas feridas. Os que perderam casas e propriedades serão indenizados, as áreas queimadas reflorestadas e as defesas contra enchentes lançadas imediatamente. Pelo menos 2 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas. Nessa terça-feira, os bombeiros seguiam na batalha contra chamas violentas. O objetivo é impedir que o fogo alcance a localidade de Istiea, com milhares de habitantes. Centenas de pessoas já foram evacuadas na Grécia devido aos incêndios. Quase 650 bombeiros foram mobilizados na ilha, apoiados por meios aéreos e reforços enviados de outros países. Membros da Igreja Internacional da Graça de Deus foram até uma casa de recuperação para dependentes químicos em Embu-Guaçu, no interior de São Paulo, no último fim de semana. O objetivo foi entregar cestas básicas, roupas e cobertores. Vamos conferir na reportagem de Kleber Werneck. Manhã de sábado, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de São Paulo, uma van é carregada com várias caixas e pacotes. São cestas básicas, roupas e cobertores. Todo esse mantimento será levado para uma casa de recuperação de dependentes químicos no interior de São Paulo. É mais uma ação do Ministério Homens que Vencem. Exatamente, uma de várias que nós temos, fora doação de sangue, fora a campanha de evangelismo, agora mais essa de irmos até clínicas de reabilitação, levar literalmente o alimento e também cobertores, roupas para vestir aqueles que não têm a mesma oportunidade que muitos têm de se aquecer nesse frio. Importante falar, né, pastor? Tem ajuda material, mas também espiritual. Com certeza. Lá nós vamos fazer um culto e será uma grande bênção em nome de Jesus. Tudo pronto para embarcar? Só partir. Vamos lá? Deus abençoe. Nossa reportagem pegou a estrada junto com os membros da igreja. O destino é a cidade de Embu-Guaçu, no interior de São Paulo. São mais de 50 quilômetros de distância e 1h30 de viagem. Enfim, chegamos ao destino, a Casa de Recuperação Projeto Criação de Deus. O local abriga cerca de 150 pessoas, entre homens, mulheres e idosos. E no rosto de cada uma era possível ver a alegria pela visita. Alguns dos internos viviam na rua. Por causa do vício e da velhice, foram abandonados pela própria família, como a dona Lisete, de 80 anos. Ela conta que veio para a clínica porque o filho não tinha condições de cuidar dela. Não tinha não, ele trabalhava. E eu ficava sozinha. E agora, o que mudou na sua vida? Mudou muita coisa. Que aqui eu tenho os cuidados necessários, tenho companhia. A senhora está mais feliz aqui? Estou, graças a Deus. O grande desafio é custear as despesas, já que 70% das pessoas que estão aqui não têm condições de pagar a mensalidade. Qual que é o grande desafio para vocês que administram uma casa como essa? Hoje é alimentação, medicação, roupa, cobertores, verduras, legumes. Essa é a maior dificuldade para a gente. Essa ajuda que a gente está vendo aqui, essas cestas básicas, o cobertor, vai fazer diferença na vida dessas pessoas? Nossa, como vai? Como vai mesmo, porque agora, por causa do frio que teve aí, né? A gente estava até necessidade de cobertor. Agradeço muito a Deus, a Igreja da Graça, ao R.R. Soares, o pastor Jaime, a pastora Raquel, a toda a equipe que está aqui hoje para ter trazido essa doação para nós hoje e a alimentação. Ao todo, essa pilha enorme aqui contém 30 cestas básicas como essa, 26 sacos de roupas e mais 30 cobertores. Mas além dessa ajuda material, um dos principais objetivos da visita do Ministério Homens que Vencem aqui à Casa de Recuperação
é ajuda espiritual. O pastor Elvis também realizou um culto com os membros da casa e os voluntários. O que custa você simplesmente obedecer? Para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão era algo difícil. Às vezes, para eles estarem internados aqui é algo difícil. Mas se vai abençoar, se vai proporcionar a cura da pele, se vai proporcionar a cura da alma, do corpo, por que não obedecer? Por isso essa mensagem, por isso a afirmação da obediência à palavra de Deus, para que todos eles possam sair daqui reabilitados em nome de Jesus. E essa mesma cura de Naamã, o Leandro tem experimentado há 3 anos. Ele usava drogas compulsivamente. Em uma tentativa desesperada para parar com o vício, o jovem passou a frequentar a Igreja Internacional da Graça de Deus. E foi a igreja que conseguiu a vaga para ele na clínica de Embu-Guaçu. Hoje, ele está curado. Graças a Deus, hoje eu tenho responsabilidade. Estou, graças a Deus, conquistando cada vez mais o amor dos meus filhos, que graças às drogas eu também acabei perdendo um casamento, e Deus vem restituindo pouco a pouco. O casamento eu acredito que não mais, mas a frequência de eu ver meus filhos cada dia vem aumentando mais. E para acabar o dia, uma mensagem de esperança que veio do próprio missionário R.R. Soares. Os membros da igreja distribuíram a revista Show da Fé para os internos e leram um trecho de uma pregação do missionário. Glória a Deus! Amém! Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus! Ações que fazem a diferença, não é? Essa edição fica por aqui, mas você confere mais informações daqui a pouquinho com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você e até amanhã.